Olá, eu sou o Adriano Sambugaro. As pesquisas indicam que pode levar mais de 2 séculos para que haja equidade de gênero. Ou seja, para que homens e mulheres sejam vistos e realmente tratados da mesma maneira. É muito tempo, né? Aliás, um adendo aqui, escutem o podcast MM360Cast e depois vocês contam aqui o que vocês acharam. Mas tem gente trabalhando para acelerar esse relógio. Hoje vamos conhecer o Mulheres no Varejo, que surgiu em 2018 num grupo de WhatsApp e cresceu rapidamente, se transformando inclusive num instituto que atua em várias frentes para ajudar a mudar a cabeça da sociedade. Quer um exemplo? Qual é a explicação racional para que tão poucas mulheres estejam em cargos de liderança? E por que a maternidade ainda pode ser um problema na carreira feminina? Para esse bate-papo, eu conto com a contribuição da Vanessa Urbieta, profissional do varejo, especialista em prevenção de perdas. Juntos, nós vamos conversar com a Sandra Takata. A Sandra é vice-presidente do Instituto Mulheres do Varejo, que aposta num cenário diferente, mas sabe que para isso vai ser preciso muita ação. Sandra, como é que começou Mulheres no Varejo? Então, Fátima Merlin, Vanessa Sandrini, 2 profissionais de varejo, estavam cansadas das piadinhas dos eventos. Além disso, elas tinham passado por uma situação de ajuda a uma executiva que estava sendo vítima de violência doméstica. E hoje ela fala isso, ela dá os depoimentos para a gente, porque na época ela não quis prestar queixa e o cara ainda pôs o fogo na casa dela depois que ela saiu de lá. Nossa, foi um negócio terrível. Nossa. Doente. Isso. E aí elas duas falaram, não, a gente tem de começar esse movimento porque a gente sabe que tem coisas muito profundas e enterradas, sabe, nesse mundo aí, e a gente tem de fazer mudar. E eu acho que é por isso que a gente tem tanta união e tanta força, porque ele começou dessa força. Então, não só pelas piadinhas machistas, pelo que elas passaram, mas por uma situação muito forte. E assim, a gente leva no ritmo do varejo, né? Tanto é que em um mês nós tínhamos em 2 horas nós tínhamos no grupo lá do WhatsApp, foi assim que começou, porque elas começaram a chamar as mulheres. Em 2 horas a gente já tinha 200 mulheres no WhatsApp. No dia seguinte a gente elencou lá 10 mulheres e eu estava entre uma delas. A gente fez um comitê executivo. Em um mês a gente tinha logo, site, apresentação institucional e a gente fez o nosso primeiro evento e nossa primeira pesquisa. Nesse período, quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram ao levar adiante os debates sobre o Mulheres no Varejo? E vocês estão percebendo alguma mudança após a criação do Instituto? Eu acho que assim, a gente não teve uma dificuldade para levar o debate adiante. Assim, onde a gente vai, onde a gente fala, onde a gente faz contato, nós somos muito bem recebidas, sabe? O problema que eu vejo é mudar o mindset de uma crença que está instalada na sociedade, né? Se a gente tem 51% de mulheres, 53% da população negra, se pergunta por que a maior parte dos líderes ainda é comandada por homens brancos, né? Assim, não dá para admitir que homens escolham as nossas coleções de calçados, porque ainda há empresas e empresas grandes que não tem nenhuma mulher na diretoria. Eu estou falando de empresas de calçados femininos, tá? Né? E assim, a gente fala que a questão da diversidade é importante. Se ainda a gente vai demorar 250 anos para a gente ter essa igualdade de gênero, porque é isso que as pesquisas apontam, quer dizer que a gente não melhorou nada. A gente não mexeu nenhum ponteiro. Então, o nosso trabalho é fazer com que esse ponteiro se mova. Tá? Tentando mudar o mindset, fazendo os trabalhos
que muitos falam, a mulher não é capacitada, então vamos lá, você tem essa desculpa? Nossa, hoje acho que 68% das cadeiras aí nas universidades são ocupadas pelas mulheres, então a maioria é mulher. Ô, Sandra, para mim, tudo isso passa por um cerne, que é educação. E aí, como que você acha que o Instituto ele pode contribuir nesse sentido? Essa nossa gestão, esse 1 ano e meio aí que a gente usou essa palavra, educação. Estamos promovendo aí várias lives, workshops. A intenção é fazer com que a gente tenha ferramentas para que a gente traga homens e mulheres para discussão e para que a gente possa também educar essa nova geração, educar os nossos filhos, porque afinal, se a gente a gente não fez o ponteiro se movimentar, eu acho que também somos nós que criamos os nossos filhos. Eu acho que tem de ter essa base forte, esse mindset que faça com que as pessoas pensem na diversidade, conversem com pessoas de raças, sabe, homens, mulheres, homossexuais, enfim, para que a gente nunca sabe o que o outro está pensando, o que o outro passa e como é que a gente vai, sabe, ampliar essa nossa visão se a gente não tem tudo isso junto. Por exemplo, no mundo do varejo, a gente ouve muito as mulheres, né, no grupo comentário. Ainda é assim, mulher, você fica com as terras, os filhos homens ficam com o supermercado. E tem muitas mulheres hoje na sucessão muito talentosas, só que ficar elas ao cargo de RH, né? Então, quando chega mesmo na direção executiva, é dado para o marido. Então, isso a gente tem de mudar. Por quê, né? Por que não? O que te fez pensar assim? Como é que a gente elege isso tudo? Diz que a gente, sabe, reforça isso sempre, né? Porque não é possível, isso é uma frase da Malala e a Vanessa, que é a fundadora, sempre comenta, né? Como é que a gente pode deixar 50% da população para trás? Porque você está deixando para trás. Sandra, tudo bem? A gente sabe, né, que o grupo Mulheres no Varejo já realizou aí diversas pesquisas sobre a questão da presença feminina no varejo. Como eu já, assim, tenho tempo aí de varejo, mais de 15 anos, eu me deparo também, geralmente, as mulheres, assim, são realmente a minoria, né, e indo para uma área de prevenção de perda, segurança patrimonial, assim, cheguei em várias reuniões que eu era a única, né? E aí eu queria que você nos passasse, né, alguns dados relevantes para demonstrar aí para os nossos ouvintes a importância de trazer à tona, né, esse tipo de debate, né, em relação às pesquisas, como que é a aderência aí feminina, né, no mundo do varejo. Você própria tem essa realidade, passou por essa realidade na pele, né, Vanessa? Em prevenção de perdas, então, enfim, a gente pode contar, eu acho que nos dedos, as mulheres que tem nessa área, assim como, por exemplo, em perecíveis, né? Eu já ouvi até num evento falando que a gente não coloca as mulheres em perecíveis porque tem de ir no Ceasa de madrugada, enfim. Ok, eu acho, mas a gente tem de ter escolha. A opção, né? A gente tem de ter escolha. Se a gente quiser, e qual o problema da gente estar 5 horas, 4 horas da manhã no Ceasa? E aí, assim, a gente já fez, acho que 7 pesquisas. Uma delas é muito interessante, que fala de mitos e verdades, né, do universo feminino aí no mundo corporativo. Por exemplo, a gente tem aí 69% das mulheres dizendo que é verdade que elas têm preconceito na contratação de mulheres. Então, mulheres contratando mulheres. Então, eu vejo um caminho, assim, de muita discussão, a gente tem muito trabalho pela frente, né? Do outro lado, a gente também tem, por exemplo, homens. A gente sempre fala assim, poxa, por que só mulher falta no trabalho para levar o filho ao médico? 51% dos homens, eles dizem que isso é verdade, que são as mulheres que faltam ao trabalho para levar o filho ao médico. E as mulheres, quando optam por pedir para alguém, então elas não podem levar os filhos ao médico, quem é que leva? A avó.
Isso, Adriano, a avó, entendeu? Então, assim, esse mindset, ele tem de ser quebrado. Só que no nosso mundo corporativo ainda continua assim. Então, por exemplo, 84% das mulheres e 79% dos homens, eles dizem que é verdade que as mulheres sofrem preconceito no mundo corporativo quando ficam grávidas. Então, puxa, ficar grávida no mundo corporativo é cruel, porque te olham torto quando você sai para fazer um exame, você vai ter depois a sua licença maternidade. Essas coisas têm de mudar, porque, puxa, então como é que vão se gerar filhos? Se ela quiser trabalhar, como é que a gente lida com isso no dia a dia? Uma outra frase que foi dita é essa questão da mulher, não contrata mulher, tal. Ah, não tem currículos de mulheres pelos headhunters. A gente fez uma pesquisa não, um evento reunindo headhunters de vários setores, os principais, e a gente levou, e os diretores também de varejo, perguntando, tá, e o que acontece que não tem currículo? E eles próprios nos disseram que muitas empresas ainda estão no automático, sem pensar nessa questão da diversidade, que é muito importante. E dentro, Sandra, deste cenário, você teria, assim, se você tem, né, exemplos de lideranças de mulheres em empresas que mostraram na prática, né, as mudanças que a presença, né, feminina ela pode provocar, né, ao fazer acontecer. É o que a gente fala, né? A gente vai lançar um livro esse ano ainda com as 50 histórias das 50 mulheres do varejo que conseguiram conquistar cargos, né? Então a gente tem uma Silvia Leão, uma Cidinha Fonseca, que durante tantos anos aí trabalharam à frente de GPA, Carrefour, Sodimac, enfim, várias empresas de varejo, né? Fora, a gente tem hoje no conselho a Joanita, que acabou de sair da Seara, a Seara de uns anos para cá, ela tinha como mote aí trazer a mulher contemporânea, sabe, para o centro das decisões da Seara. Se você for ver tudo que ela fez, a linha que ela criou, todo o compliance, sabe, a governança que ela implementou, é impressionante. É uma pessoa respeitadíssima hoje no mundo inteiro. E esse é o olhar da mulher. Quem é que está comprando? 80% das shoppers são mulheres, né? Para quem que você está realmente focando? A gente tem, sabe, na liderança, várias mulheres que fizeram história e que mudaram, sabe, com o olhar feminino mesmo, do acolhimento, né? Que faz muito parte. E não é a mulher tentando se masculinizar, sabe? Eu acho que isso é É a mulher sendo mulher, né, Sandra? a mulher sendo mulher. Porque eu também acho que se a mulher tentando se masculinizar, está no caminho errado, porque o grande negócio da mulher ela é ser mulher, tá aí a diferença. É isso, Adri. Só que no mundo corporativo, né, tinha até um desenho da Pixar, né, que rodou e viralizou, que era assim um bonequinho, né? Ah, então a bonequinha se fingia e colocava terno, né? De repente ela estava toda masculinizada, tal. E eu acho que é bem por aí, isso acontece no mundo corporativo. Elas acham tem de bater na mesa, né? Tem de falar alto e gritar. Puxa, eu acho que tem de ser você, né? Não importa, você não tem de usar os atributos masculinos porque você acha que aquele espaço é assim. Eu sinceramente acho, Sandra, que as coisas elas estão mudando. Talvez o ritmo não seja o esperado. Eu acho que vai ter essa mudança, não tem como não ter, ela vai acontecer, e na verdade eu torço para que ela aconteça, afinal eu tenho uma filha. Né? Pois é, Adriano. Eu torço para que aconteça cada vez mais, eu tenho uma filha e espero que ela não passe ou não sofra nem 10% do que talvez minha mãe sofreu, ou que vocês aí hoje em dia passam, né? Já são outros tempos, lógico, mas a gente continua ainda tendo de fazer esse ponteiro se movimentar. Não tenho dúvida. Mas você sabe que tem uma frase que eu sempre falo que acho que vocês vão me bater agora, né? Adriano! Cuidado! As mulheres só não dominam o mundo
porque vocês se odeiam entre si, vocês brigam muito entre si. Aí que tá. Ó, Adri, você sabe, aí que tá. Você sabe que esse é outro mindset também que a gente também tem de quebrar, sabia? É. Porque ao mesmo tempo que eu tô falando dessa questão da mulher não contrata a mulher, né, que deu realmente na pesquisa, por exemplo, o que está sendo muito legal entre as 300 mulheres é que elas, lá no grupo, hoje nós somos em 300, né, nós começamos a sentir as mesmas dificuldades, isso que eu falo que é a sororidade, né, que a gente se uniu por um bem comum e a gente começou a perceber que, puxa, unidas somos mais fortes, a gente pode fazer isso. Legal. E Sandra, você gostaria de deixar alguma mensagem final para aquelas mulheres que queiram se engajar e também para o público masculino que queira contribuir de alguma forma para essa mudança de cenário? Ou quem sabe alguma dica para a gente colocar em prática a partir de hoje, assim que acabar de ouvir esse nosso episódio? Pois é, uma das coisas assim é repensar, se você está no mundo corporativo, dá uma olhada, porque às vezes a gente está tão no automático, né? Dá uma olhada na diversidade da sua equipe, na diretoria, se é composta realmente por homens, mulheres, se tem raças diferentes, culturas diferentes, né? Isso é muito importante. E aquelas mulheres que quiserem se engajar e colocar a mão na massa e tem relação com varejo, acessem o nosso site mulheresdovarejo.com.br, se candidatem. A gente tem algumas premissas lá, que a gente tem um mailing super rico e a gente tem debates super ricos também lá dentro, para a gente fazer um ponteiro se movimentar. Então, vem com a gente para a gente mudar o cenário, enfim, desse país, desse mundo, do mundo corporativo, do varejo. Legal, Sandra, sensacional. Vou aproveitar até para agradecer a Fernanda aqui, que se não tivesse a Fernanda na minha vida, nada disso estava acontecido, eu era um homem lascado, né? Então, é verdade, sem a Fernanda aqui, vixe, mas já estava lascado. E agradecer aqui a Eliane também, que sem ela a gente não estava conseguindo fazer esse podcast, ajudou a gente a estruturar. E a Vanessa, que, Sandra, pegou um produto dentro da Guneb e transformou esse produto depois de ter passado pela mão de uns 5 homens diferentes. Então, aproveitando aqui para agradecer vocês por isso e agradecer você, Sandra. A gente se conhece de longa data, por outros motivos, outras coisas. Fico muito feliz que você está participando desse projeto, né? E sei o quanto você consegue contribuir com ele. Fico muito feliz e ficaria feliz se algum dia pudesse contribuir de alguma maneira para ele, nem que seja através desse episódio, desse podcast aqui, disseminando a sua mensagem para todo mundo. Obrigado. Obrigada, Adriano. Só esse espaço, eu acho que eu falo, né? Cada espaço que a gente conquista é mais um espacinho para que a gente possa movimentar aí, né, esse ponteiro. Apesar de todos os avanços, a estrada é longa, né? Acho que esse é um trabalho constante que a gente tem que começar a nos questionar diariamente e não só quando esse tema entra em pauta. E acho que vamos começar a tomar cuidado, né, para não repetir os erros que estão enraizados na nossa sociedade. Até semana que vem com mais um PDV. Até lá!